Você sabia que mais de 70% das canções, das músicas tocadas no mundo exaltam o sexo fora do casamento, a infidelidade e os prazeres momentâneos? É um dado do Journal of Sex de 2019 e ele aborda esse incentivo artístico, musical, das práticas promíscuas, da lascívia e de tantos pecados voltados à sexualidade humana. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e você está comigo na nossa jornada contra a cultura, jornada essa que entra hoje em sua terceira semana e o tema dela é santidade no corpo e nas nossas relações. Ontem ministrei o sermão, que você pode acompanhar, está aqui no nosso canal, com o tema Sedução da Arte, da Música e do Entretenimento, baseado em Êxodo 32, sendo que esse entretenimento nos dias de hoje tem se tornado o grande bezerro de ouro, fazendo com que as pessoas substituam o culto a Deus para o culto ao entretenimento. Essa geração que, assim como foi lá no Coliseu de Roma, assim como foi no decorrer dos tempos, a indústria cultural tem se rendido à idolatria e a nos distanciar cada vez mais da graça de Deus. E é por isso que o tema dessa semana, assim como os demais temas, são de muita importância para nós que queremos viver uma vida fiel ao Senhor. Quando nós ouvimos, quando nós assistimos, quando nós lemos, quando nós estamos em um teatro, precisamos compreender que nós não estamos em um lugar neutro. Não, nós não ouvimos nada neutro mais. Tudo está nos moldando, seja a questão dos valores, seja a questão da fé, seja a questão mesmo do nosso próprio coração, os sentimentos, tudo está moldando. Então, tudo está tendo um impacto direto dentro de nós. E é por isso que a Bíblia vai nos alertar, dizendo que precisamos fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, se você ler lá, verso 18 até o verso 20, fala exatamente disso. Paulo fazendo um alerta aos irmãos de Corinto sobre essa vida, essa prática promíscua, essa prática imoral diante de Deus. Ele vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Paulo ele vai dizer incisivamente, fuja. Por quê? Porque esses pecados sexuais, querido, não é algo que a gente combata enfrentando, é algo que a gente combate fugindo. Eu dou muito o exemplo de José, quando ele estava ali diante da mulher de Potifar, uma tentação sexual, ele sempre estava se esquivando, ele fugiu. Mesmo que ele foi criticado, ele foi preso por fugir, porque ele foi caluniado, mas essa é a melhor forma de vencer pecados sexuais. Seja pecados da pornografia, seja pecados voltados à libertinagem, a desejos carnais, é fugir dessa idolatria sexual que está sendo pregada hoje. A cultura, o entretenimento, hoje ele está envolto por essa filosofia sexual. Inclusive, estudos dentro da neurociências vai nos mostrar que a exposição repetida a conteúdos sexuais na música, nos filmes, nas redes sociais, vai criar um padrão de recompensa no cérebro que são semelhantes ao vício de drogas. Por isso, uma pessoa que consome muita pornografia, ela fica viciada naquilo como alguém que vicia no crack. Isso é um dado da American Psychology Association de 2020. Então, nós precisamos entender que o que está sendo colocado nesses 70% de letras de músicas que exaltam o sexo e essas práticas promíscuas não é por acaso. É porque nós estamos vivendo um contexto de uma filosofia libertária e feminista muito radical que exatamente querem estimular as pessoas a usar seu corpo da maneira que elas querem, de maneira mais primitiva possível. Essa regrinha, meu corpo, minhas regras, é um lema dentro dessa filosofia libertária, como eu já falei para vocês.
todo o comportamento humano. E toda a cultura que nós estamos tendo hoje é fruto de um tipo de filosofia. Herbert Marcuse, que é lá da escola de Frankfurt, ele é um dos filósofos, né, chamado da libertação sexual. Ele vai falar que essa libertação sexual é o caminho para a grande revolução cultural, e inclusive vai influenciar essa contracultura dos anos lá de 60, da década de 60. E quem sabe lá da década de 60, né, o hippie, a comunidade hippie, do sexo livre, paz e amor. Então, tudo tem uma filosofia por detrás, alguém que pensou sobre isso, alguém que planejou isso, alguém que arquitetou isso. E claro, cada vez mais que a sociedade se desenvolve, ela se desenvolve nessa perspectiva de evolução, nessa perspectiva de crescimento. Só que essa revolução que a sociedade está buscando, ela está buscando cada vez mais se distanciar do Senhor, sabe? É por isso que as músicas que nós ouvimos hoje, as séries que nós assistimos hoje nas plataformas de filme, o teor sexual é muito grande, o apelo sexual é muito grande. Quando você liga a novela da Globo, você vai ver que quase todas as cenas têm apelo sexual. Quando você está ouvindo as músicas sertanejas do mundo, você vai ver que o apelo sexual é muito grande. Você vai para as músicas em inglês, né, da década de 60, o apelo é muito grande. Então, precisamos compreender que sim, nós estamos imersos nesse mundo, dentro dessa cultura que cada dia mais está exaltando a sensualidade e a sexualidade. Você vai perceber que no Brasil teve o período da boquinha da garrafa, né? E então, assim, nós estamos vivendo frutos de uma época, de uma explosão sexual muito grande no Brasil. Adolescentes, crianças sendo estimuladas, crianças com roupinhas curtas, adolescentes foram estimulados a experimentar, né, o sexo e se libertar sexualmente. Não é de hoje, porque temos uma filosofia por detrás, planejando tudo e arquitetando tudo. Então, querido, quando nós olhamos para a Bíblia e ela nos fala dessa doutrina da santidade, nós precisamos compreender que ela não é apenas uma doutrina, ela é um chamado para uma vida pura, santa, casta diante de Deus. Inclusive o teólogo João Calvino vai dizer que onde não há temor de Deus, não haverá limites para os desejos humanos. Então, o desejo do nosso coração, o desejo do nosso corpo, se nós formos responder a ele, querido, nós somos capazes de fazer absurdos. Não apenas sexualmente, mas de violência e tudo que há de mal e de ruim e de mais perverso, de mais macabro, de mais horrível, de mais apelativo, o ser humano é capaz de fazer, porque não há limite no coração do homem quando se falta temor de Deus. Dentro da igreja isso tem um reflexo muito grande, sabe? Existem dentro da igreja algumas comunidades que relativizam a pureza sexual, normalizam práticas sexuais fora do casamento, sabe? Práticas sexuais não bíblicas, inclusive entre cônjuges. Então dizem que a santidade oprime. Então isso não é evangelho, querido. É ideologia travestida de espiritualidade. Existem comunidades, existem lugares que estão se chamando de igreja, onde as relações sexuais, as relações de casais são padronizadas de acordo com a cultura do mundo, não de acordo com os princípios eternos de Deus. Por isso é importante que nós venhamos fazer sempre essa revisão do que nós estamos ouvindo, revisão do que nós estamos lendo. A série que eu estou assistindo, de fato, ela tem exaltado Cristo ou o sexo? O teor sexual dos conteúdos que nós estamos assistindo, e isso vai acontecer. Existem novelas aí que são baseadas na Bíblia, onde o teor sexual aparece. E a pergunta é, de qual nível que isso está acontecendo? Isso é uma reprodução do dia ou é uma indução para que reproduzamos isso no dia? Porque acontece isso. Tem muita gente que fala que o que acontece na arte é uma reprodução da vida humana. Mas em muitos casos
tem sido uma indução ao comportamento humano. Isto é, eles colocam uma cena, eles padronizam um jeito de ser no filme, na novela, na série, e as pessoas, ao verem aquilo ali, normalizam dentro do seu cérebro e começam a fazer na vida real. Então, discernir é importante, ver se está alinhado com os padrões bíblicos, sabe? É necessário que nós possamos ter essa leitura e essa sensibilidade. Que Deus nos abençoe. Jesus, quero orar com vocês. Pai, eu quero louvar o seu nome e pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos dando sabedoria para discernir aquilo que é moralmente espiritual, daquilo que é pervertido, daquilo que nos induz ao erro, a práticas promíscuas, a práticas libertinas. Ó Deus, o meu corpo é templo do teu Espírito. Ó Deus, as regras que está sobre minha vida é da sua palavra, não as minhas. A tua palavra diz que o coração do homem é corrupto, é enganoso. Então, Pai amado, eu não sei o que é melhor para o meu corpo. Tu sabes, porque o Senhor os criou e o Senhor determinou o que nós tínhamos que fazer com ele. Então, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos direcione para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Querido, fugir da imoralidade sexual não é fraqueza, é obediência, é resistir a essa pressão do diabo, essa pressão cultural maligna, sabe, que está vindo contra nós. É entender que pertencemos a Cristo. E hoje o Espírito Santo nos chama para essa pureza nos olhos. Cuidado com o que você está vendo, querido. Não é como diz o Salmo lá, 101, acho que é do verso 3, não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Amanhã nós vamos continuar nossa reflexão falando sobre santidade que se expressa dentro do casamento. Um casamento honrado, né? Em Hebreus capítulo 13, verso 4. Não perca então. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.